Se você já construiu um patrimônio significativo, dedicou anos para isso, horas e horas trabalhadas, e agora, na hora de investir, você fica inseguro a escutar um monte de notícias, um monte de influencers falando, tu não sabe se aquele investimento mesmo que você fez é o melhor para ti, é o melhor para atingir o seu objetivo, fica comigo que eu fiz esse vídeo especialmente para você. Meu objetivo aqui com esse vídeo é explicar como que trabalha o consultor de investimentos e quais os seus principais benefícios. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Luciano Herzog, sou criador desse canal no YouTube e atuo profissionalmente como consultor de investimentos há mais de 3 anos. Iniciei minha carreira no mercado financeiro como assessor e depois, com o tempo, migrei para a consultoria de investimentos, onde eu já assessorei dezenas de famílias a atingirem os seus objetivos financeiros. Bom, vamos para o assunto do vídeo então, né? Como que funciona o trabalho do consultor de investimentos? Primeiro passo, a gente precisa entender qual que é o objetivo daquele investidor. Se aquele recurso vai ser usado num curto prazo, se ele já está em fase de usufruto do patrimônio ou se ele está em fase de acumulação. É muito mais do que a gente simplesmente preencher um perfil de investimentos na corretora ou no banco. É a gente entender a fundo qual que é o momento daquele indivíduo, qual que é o momento daquela família. Vou fazer uma analogia para você entender. Imagina que você quer construir uma casa. Uma casa não é só determinar quantos dormitórios vai ter ou quantos metros quadrados. É preciso entender qual que é a funcionalidade daquela casa. Então, o primeiro passo quando tu vai construir uma casa é fazer um bom projeto. E esse é o primeiro passo aqui na consultoria de investimentos também. É a gente definir bem qual é o objetivo desse recurso para assim traçar a melhor estratégia. Definido o objetivo, a gente vai para o segundo passo, que é construir um portfólio de investimentos personalizado para cada investidor, para cada família. E isso pode parecer trivial, mas é muito complexo. A gente vai muito além de um produto simples do banco, de uma única renda fixa ou meia dúzia de fundos que todo mundo recomenda. A gente precisa entender, dentro das infinitas possibilidades do mercado, quais que se ajustam melhor para aquele investidor naquele momento de vida. E aí existe uma gama de produtos enorme, além das tradicionais renda fixa e ações, por exemplo, que são as classes mais conhecidas. A gente tem investimentos em private equity, investimentos alternativos, investimentos offshore. Então tem um leque de possibilidades muito grande e todos eles têm o seu papel dentro do portfólio de investimentos, é como escalar um time. E cada um tem uma importância que a gente precisa determinar um tamanho, um peso, um tamanho de alocação para cada um. Terceiro passo. Então, definido o objetivo, definida a asset allocation, a estratégia de investimento, é um acompanhamento contínuo. Não adianta nada a gente montar uma boa estratégia se ela não for bem acompanhada. É como comprar um carro e não levar ele para fazer revisões. Constantemente tem que ser feitos ajustes no portfólio de investimento. Então, periodicamente, eu tenho reuniões com os meus clientes, onde a gente faz rebalanceamentos nas carteiras de investimentos e isso gera muito retorno, porque a gente, nesse rebalanceamento, a gente acaba vendendo algum ativo que subiu muito para comprar um ativo que de repente não performou tão bem e que apresenta uma melhor oportunidade naquele momento. O quarto passo, vamos dizer assim, um papel muito importante do consultor de investimento também é o papel educacional, e até esse foi um dos motivos que eu criei esse canal aqui no YouTube, né? Eu sempre falo assim, o primeiro trabalho do consultor de investimentos é um trabalho educacional. Muitas vezes o cliente ficou 20, 30 anos somente investindo na renda fixa lá no banco, né? E não tinha nenhuma conta numa corretora, não conhecia outros produtos mais sofisticados. Então, o consultor é aquela pessoa de confiança que vai estar ao lado do investidor, orientando ele sobre os riscos, principalmente, não só pelos retornos, né? Muitas vezes quem trabalha na distribuição de produtos fala só a parte boa de cada investimento, mas não fala os riscos que tem embutidos naqueles investimentos. E o consultor aqui, atuando como educador financeiro, ele vai orientar e vai dizer, olha, tem esse lado bom, mas tem esse risco também. Então, esse papel é extremamente importante na trajetória de investimento das famílias.
Outro ponto importante, acesso a produtos exclusivos. Dentro do segmento WS, que a gente chama dentro das corretoras, né, o Wealth Service, a gente pode atender os clientes em múltiplas plataformas diferentes. Isso faz com que as corretoras abram produtos exclusivos para não perder esses clientes para outras instituições. Então, é comum dentro das corretoras, dentro das plataformas de investimento, terem produtos exclusivos para clientes que são atendidos por consultores. Isso é um benefício muito interessante para quem é atendido por consultor de investimentos. Para vocês terem uma ideia de como é vantajoso ter um consultor de investimentos, o Royal Bank do Canadá fez um estudo acompanhando investidores ao longo de 15 anos. Ele constatou que os investidores que têm um consultor de investimentos acompanhando a sua trajetória no mercado financeiro conseguiram acumular um patrimônio 4 vezes maior do que os investidores que optaram por investir seus recursos de forma individual, sozinho, sem acompanhamento do consultor. Imagina 4 vezes em 15 anos. E tem outros dados interessantes nessa pesquisa. 80% dos entrevistados, eles economizaram mais por estarem acompanhados de um consultor de investimentos, e 76% relataram uma sensação de bem-estar maior tendo seus investimentos acompanhados pelo consultor. Como principais benefícios da consultoria, eu sempre cito a otimização da rentabilidade. É comum eu receber aqui a pergunta: Luciano, quanto vai render meus investimentos? É impossível a gente precisar isso com segurança, a não ser que a gente deixe 100% de uma renda fixa pré-fixada, que a gente não vai fazer isso para ninguém, não vai recomendar isso para ninguém. Mas o que a gente sempre fala, a gente vai fazer o processo de investimentos bem feito, e isso vai te dar uma rentabilidade superior à média ao longo do tempo. Primeiro grande benefício de quem está acompanhado por um consultor é ter uma otimização da rentabilidade. Segundo grande benefício, gerenciamento de risco. Isso é algo que o investidor pessoa física ele não cuida muito. Geralmente ele entende muito bem uma asset allocation, uma classe de produto, por exemplo. Eu gosto muito de fundo imobiliário. Então o cara fica lá só alocando em fundo imobiliário, esquece todas as outras oportunidades do mercado porque ele entendeu bem aquele produto e ele fica ali. Então ele fica com uma carteira com um risco direcional. E às vezes, por estudar demais também, ou por ficar muito bitolado ali, ele vai tomar riscos desnecessários. Ele poderia atingir o objetivo dele com muito menos risco. Então, é comum aqui, quando o cliente chega aqui na consultoria, eu mostro para ele o grau de risco que ele está tomando hoje. Muitas vezes ele fica assustado. E eu mostro para ele uma carteira nossa aqui, e ele vai ver que a gente consegue ter um resultado superior ou melhor ainda, com muito menos volatilidade. Aqui até eu quero fazer um parênteses. Quem tem desejo de ter uma análise de carteira gratuita, eu vou deixar o link da minha página institucional, só preencher os dados ali, nome, telefone e tal, que alguém da minha equipe entra em contato e a gente faz uma primeira reunião com análise de carteira sem nenhum tipo de custo. Outro grande benefício de ter um consultor de investimentos, eu escuto bastante isso aqui no meu dia a dia, economia de tempo e esforço. Os clientes de alto patrimônio geralmente são pessoas muito ocupadas e estão ali trabalhando e ganham muito recurso trabalhando, não investindo. Então precisa ter alguém que acompanhe o mercado diariamente e que passe as informações de forma resumida para a sua tomada de decisão. E já que a gente está falando de tomada de decisões, existe um estudo que a tomada de decisão de investimento, quando ela é feita por colegiado, ou seja, com mais cabeças pensando, ela funciona melhor do que quando ela é feita de forma individual. E esse eu vejo que é um grande avanço para quem contrata um consultor de investimentos. Eu sempre falo para os meus clientes aqui na consultoria que o nosso trabalho ele é a 4 mãos. Então não é uma gestão discricionária que tu simplesmente delega teu patrimônio lá para o gestor e ele faz o que bem entender dentro de um mandato. Não. Aqui a gente toma todas as decisões a 4 mãos. A gente conversa, troca muita ideia e sai muita coisa boa dali. Então é um modelo muito bacana mesmo. Outro ponto que a gente conversa muito é o estabelecimento de uma relação de confiança entre o investidor e o consultor de investimentos. Isso é algo que eu sinto muito assim dentro da minha profissão. As pessoas precisam ter alguém de confiança para acompanhar o seu desenvolvimento do patrimônio, a sua evolução patrimonial, para ajudar até numa abordagem 360 graus, qual veículo jurídico usar para fazer os investimentos, como pensar numa sucessão. Então, o consultor de investimentos, quando ele trabalha de forma transparente, de forma clara, de forma ética, atua como educador, ele acaba sendo o conselheiro da família para questões de
finanças. E isso é muito legal, é muito bacana quando tem que tomar uma decisão importante, a gente ter alguém de confiança do nosso lado para nos ajudar a tomar essa decisão. Bom, esse foi alguns dos motivos aí que eu elenquei para vocês pensarem sobre a contratação de um consultor de investimentos, mas tem muitos outros, né? Quem lembrar de algum outro aí pode deixar nos comentários, que depois a gente pode refazer esse vídeo ou comentar de repente num stories lá no Instagram, quem sabe, a gente vai usando isso. E se você ficou até aqui, eu quero te deixar algumas recomendações na hora que você for escolher um consultor de investimentos. Primeira coisa, entra no site da CVM e vê se ele é devidamente credenciado, se ele tem a certificação para isso, se ele está cadastrado lá na CVM como consultor de investimentos. Esse é o primeiro filtro, é um filtro básico, né, que precisa ser feito para ver a veracidade daquele profissional, né, se ele está legítimo para trabalhar de forma legal. Segundo passo, que eu acho que é o mais importante, tentar entender qual que é a filosofia de investimento daquele consultor. Eu aqui, por exemplo, me especializei em atender famílias de alto patrimônio, clientes private, ultra high. Então, eu tenho uma filosofia de investimento muito conservadora. Isso me permite conseguir alinhar melhor os portfólios dos clientes a seus objetivos. Eu vejo que na prática, muitas instituições não respeitam isso. Simplesmente colocam lá um investidor numa carteira que não está alinhada aos princípios e aos objetivos dele, né? Então, é muito importante ver qual que é o perfil de alocação daquele consultor, se ele é um cara mais agressivo ou se ele é um consultor mais conservador, que tipo de cliente que ele atende. Se vier de indicação, melhor ainda, porque aí tu já tem uma referência da pessoa que ele está atendendo e que te indicou para ele. Hoje, grande parte da minha carteira, ela vem de indicação, justamente por causa disso. A gente atende bem o cliente, ele gera valor para ele e ele indica para outro. Então, basicamente, esses filtros são importantes na escolha do consultor. E se você quiser conversar conosco, tem o link aqui embaixo da minha página. Vai ser um prazer estar conversando com vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.